Eu trabalho com carreta e quem trabalha com carreta é obrigado a mexer com a mecânica, né? Então a gente colocou na época, meu pai colocou, adaptou esses borrachões aqui, são DF1000. Olha, eu queria agradecer muito a meu filho pelo empenho, tá? A força que ele me deu na reforma desse carro. Desde o início ele que tomou a iniciativa de quase tudo, tomou a frente de tudo, né? E a gente conseguiu pôr o carro para andar, documentar, que é o importante. Ele tem o dele, hoje eu tenho o meu, e isso é uma satisfação enorme para mim, ter um filho maravilhoso como esse. Um tempo já que eu tô para vir aqui nessa cidade gravar o Dodge do Bruno. A gente já se fala há muitos meses. Finalmente agora deu certo. Um Dodge que ficou famoso até na cidade pela história do carro, de eles terem pego o carro e ter restaurado. E o moleque é apaixonado no carro, uma daquelas histórias que mexe com a gente assim, você fica querendo conhecer um pouquinho mais, e é isso que a gente vai fazer hoje. Em pinganooleo.com você encontra as nossas camisetas. Eu nem tô com a minha de tanto que eu usei e ficou para lavar. Não vacila, tá acabando, frete grátis para todo mundo. pinganooleo.com. Ó os caras aí chegaram, ó. Trouxe até o Maverick. É, de ré. Olha o Dojão, mano. E aí, Bruno? Beleza, Lucas? Até que Tranquilo? enfim, hein, brother? Que legal, velho. Até que enfim deu certo da gente gravar, né, cara? Que legal, cara. Obrigado aí por me receber, obrigado pelo seu tempo. Prazer é todo meu. Obrigado. Bruno, a história começou aqui então. Sim, na verdade, o Dodge veio primeiro, Lucas. Certo. O Dodge veio primeiro. O Dodge a gente tem desde 2000, tá? Esse carro aqui veio em 2004. Então esse aqui veio primeiro. 2000 é antigo, hein? É, 22 anos já, né? Eu tinha 11 anos na época, 12 anos mais ou menos. Como que esse carro tava? A história dele é legal, ó galera, vocês estão aqui no YouTube assistindo. Eu falei que a história é especial porque o carro saiu até no jornal da cidade, é isso mesmo? Sim, sim. Ele chamou bastante atenção pelo enredo, né? Dá até para fazer, acho que, um livro, contar uma história legal. Esse carro, ele teve uma história... eu falo que é uma história triste com um final feliz, né? Porque muitos Dodges, não só o Dodge, né, Lucas? O Maverick, qualquer outro carro dos anos 70, eles foram dizimados, né? E não valiam nada na época. Então esse carro, ele veio andando de São Paulo, né? O proprietário anterior veio andando com a intenção de restaurar o carro, de ficar com o carro. Certo. E aí ele deu um problema de arrefecimento na pista, né? E chegou pra cá de guincho. Putz. Aí o cara já desanimou. Deu uma desanimada, mas a intenção dele era fazer o carro, né? Então ele levou o carro numa oficina próximo da casa dos meus avós, né? E deixou o carro lá pra mexer na parte do motor, que tinha dado problema no radiador. E na verdade depois a gente descobriu que tinha estourado o selo do motor dele, por isso que ele ferveu. Entendi. E aí? Aí... Cara, eu era criança, né? Eu tinha, acho que em 2000 eu tinha 11 anos mais ou menos. E a gente descendo para ir na casa do meu avô, a gente viu esse carro parado. Meu pai já louco por Dodge, sempre teve Dodge a vida inteira, né? Seu pai sempre gostou, né? Sempre teve Dodge, principalmente quando ele era solteiro ele teve 3. E depois de casado ele teve um Charger RT 77 branco. Gosta com a mesmo. interna monocromática marrom e tal. E já tinha vendido esse carro, eu tenho muita recordação desse carro de criança, né? Do meu pai me buscando na escola, de Dodge e tal. Então o Dodge sempre foi um carro que eu fui apaixonado, né? Tanto o Maverick, tanto o Dodge. E a gente foi lá, meu pai conseguiu o telefone do cara na época, né? O mecânico passou pra ele. E ele falou que não ia vender o carro, que ia fazer. Mas beleza. Aí o carro sumiu de lá, né? Provavelmente foi fazer, né? Foi seguir. E a gente seguiu a vida. Aí mais ou menos em... um ano e pouquinho depois, a gente estava nas férias, né? A gente estava em Salvador, na praia. E meu pai ligou pro meu avô, do Orelhão, naquela época não tinha celular, né? Para saber como é que tava, que meu avô ficou cuidando dos cachorros, de casa, né? Das coisas. Aí meu avô ligou, falou, ó, Daci, veio um rapaz aqui, um tal de Dirceu,
e falou que se você quiser ficar com o Dodge é seu. Ele desanimou do carro, ele vai vender o carro, vê o que você quer fazer lá. Voltaram correndo. Aí então, na época eu já queria, não pai, vamos voltar. E ainda faltavam uns dias, né? Aí beleza, meu pai falou, não, quanto que ele quer? Na época era R$1.500 do carro. Nossa, R$1.500? R$1.500. Cara, não era barato, Eu porque sei. um Dodge RT andando era 5, 6 mil nessa época. Olha só. Então não era absurdo. Mas beleza, meu pai falou, não, vou ficar com o carro. Só que o que acontece? A gente tinha a memória do carro quando ele veio. O carro pronto, ele tinha... Ô Lucas, ele tinha os frisos de Tinha vinil, tudo. teto de vinil, as rodas originais, que essas rodas não eram dele, né? Nossa, Essas rodas o carro era do bem mais Charger. legal, Isso, então. as rodas. Ele tinha aquela super calota, né, do Gran Sedan, tinha tudo. E chegou lá, o rapaz fez a funilaria dele, pintou. E por algum motivo ou outro, eu não sei qual que foi a discussão, tá, do funileiro com o ex-proprietário, ele desanimou do carro e não quis nem buscar o carro na oficina de pintura. Ixi, deu briga. Não sei o motivo, mas ele desanimou do carro e a gente foi lá, meu pai comprou o carro, né, e meu pai que teve que buscar. E, cara, ele enrolou todos os frisos numa fita crepe, né, e colocou no banco do carro e colocou o carro na rua. O carro ficou acho que uns 3 meses na rua. Aí o que acontece? Mendigo, morador de rua, não sei, nóia, dormiu dentro do carro, roubaram os frisos do carro, venderam no ferro velho. Que dó. Então, cara, se perdeu muita coisa, né? A tampa, até a chave, o carro não tinha chave mais quando meu pai foi buscar, né? E mesmo assim a gente pegou, quando a gente chegou lá, ele tava com umas rodas de Ômega 3.0, sabe aquelas BBS? Já não tinha mais as rodas originais. Aí beleza, a gente chegou para buscar o carro na oficina, o motor, né? A gente buscou o carro primeiro e depois foi buscar cada peça num lugar, né? Vidro num lugar, motor no outro, aquela loucura. Chegou lá, a gente descobriu que o motor já não era mais dele, né? Já não era mais o motor de plaqueta. Entendi. Ele tá com motor, hoje em dia ele tá com motor PS e o motor dele era um P1, né? Então, provavelmente já foi trocado também. E aí meu pai pegou o carro, até animado na época, mandou colocar os vidros, cara. Eu não tinha... Nem vidro não tinha? Não, ele tirou para pintar e os vidros estavam todos jogados no carro. Entendi. Tava solto. Só que na época, ô Lucas, não tinha hoje o que a gente tem de facilidade, né? De material, né? Aqui é uma cidade pequena, na época menor ainda, e não tinha muito desmanche, muitos carros desse desmanchando. Então a gente colocou, na época meu pai adaptou esses borrachões aqui, são da F1000. Ah, é? Da F1000, foi o que dava para fazer na época, né? E ficou assim. E meu pai guardou o carro para um dia poder fazer, né? Aí foi passando o tempo, meu pai trabalha com caminhão, a gente tá na luta aí. E ele foi trocando de caminhão, trabalhando, eu fui estudando, crescendo, e o carro ficou parado no barracão por 20 anos. E eu sempre de criança olhando para esse carro e sonhando que... Nossa, 20 anos! Eu fui crescendo vendo esse carro parado lá, sonhando, falei, não, um dia eu vou andar com meu pai com esse carro. Que não louco! importa, eu vou andar com meu pai com esse carro. E não vendeu, né? Não. Tivemos bastante gente ia lá procurar para comprar o carro. Imagino, olha! Esses carros começaram a pegar um preço, né? Guardou o ouro, hein, e mano? a gente, não, a gente vai fazer o carro, não vai vender. Cara, muita gente quis comprar, falei, não. Aí por fim, depois veio outros carros, né? A gente tem outro Maverick GT Que também. aí vai dando vontade de experimentar Sim. outras coisas, Foi né? pegando mais carro pronto. Esse já veio mais pronto. Esse já veio mais ou menos assim, 4 tá? portas, Sim, animal. isso. Super legal. Esse aqui veio em 2004, para você ter uma ideia. Em 2002 veio um GT bege que tá com a gente também até hoje lá. Ah, é? Então... E foi passando o tempo, cara. Linda dupla. Só que o lindo, tempo lindo. passa rápido, né? É. Passou 20 anos aí. Caramba. Até que chegou a pandemia, né? No começo da pandemia. E a gente levou um susto, né, cara? Esse negócio de vírus, muita gente morrendo, não sei o quê. Eu falei, caramba, meio com medo, né? Eu falei, ou é agora ou nunca, né? Ou nunca. Aí eu vendi um Diplomata 88 que eu tinha. Um Diplomata lindo, Lucas. Ele era cinza, com o interior cinza, né? Monocromático também. A gente vendeu ele para poder fazer o Dojão. E vocês que fizeram esse carro, então? Sim, assim, a parte mecânica e elétrica foi a gente só pagou a funilaria e pintura. Entendi. Teve que fazer tudo de novo. Refez tudo de novo, parte de borracha, pintura. O carro deteriorou, né? Ele ficou guardado no barracão, tá? Ele não ficou no tempo. Ah, sim. Mas mesmo assim, né? 20 anos parado, Ah, lógico. estraga, cara, estraga. Tudo. Então ele foi pintado novamente, né? Só dado um banho praticamente.
Aí a gente refez todo o interior dele, né? Que legal, hein, Eu tentei cara? fazer o mais original que eu pude, nos padrões dele. Que legal. A gente achou umas rodas de charger pra pôr nele, que ele tava com as rodas do Ômega, né? Claro, fica feio, Então, né? sim, velho? ficou horrível, não combina, né? Aí trocamos lanternas, tal. Eu e meu pai que montou a parte mecânica, né? Meu pai entende bastante de motor, por causa que ele trabalha com caminhão. É. Então a gente deu vida de novo ao carro aí. Lembrando que Pingando Óleo tem um patrocínio de America Parts, Junk Station, Nicola, Sonho 4 Rodas e Z28 Garagem de Campinas. Você que fez a mecânica, Eu que fiz. deu muito trabalho? Na verdade o motor ele tinha fervido, né? Ele tinha ultrapassado a caloria. Conseguiram ferver o motor de Conseguiram, Dodge? Estourou o selo do subiu na motor. serra lá, estourou o Entendi. selo, aí vazou muita água e ele tentou E, ó, subir pau. a serra. Piorou. Aí eu cheguei aqui, tirei o cárter dele e tava tudo entupido. A peneira entupida naquela crosta mesmo. Aí eu peguei, limpei tudo, limpei o bloco inteiro, troquei o bronzinado. O bronzinado era vermelho ainda, antigo. da Nossa. época. Bronzinado vermelho, antigo, que não tinha o metal leve em cima. E bomba d'água e tal, e não fiz muita coisa não, tá? Só a parte de baixo. Só botou de volta. Sim. Pus o motor de volta. De época. Agora a carburação eu fiz, a outra a parte elétrica. Arrefecimento. Ele toda era nova. ignição, tá vendo lá? Ele era ignição. Tem até os Como o furos cara lá. detonou ele de ignição, foi posto Verdade. platinado. Mas funciona bem no platinado também. Indestrutível, né, Desi? Não. Isso aqui carro é não. pra vida toda, né? Eu que fiz a parte de suspensão dele, que é barra de torção, né? Eu que fiz. Pô, legal. Troquei as bases. Então você manja bem, então deu pra se virar bem sozinho. Eu trabalho com carreta e quem trabalha com carreta é obrigado a mexer com a mecânica, né? Você não pode ficar à mercê de mecânico. Então a gente domina um pouquinho essa arte de desmontar e ver o que está acontecendo e montar de novo. Legal. Não que eu seja um mecânico, né? Mas... Sim, mas importante saber, né? Se vira. E parte elétrica, eu sou eletricista, né? Formado no Senai em 79, então eu fiz tudo. Fiz aquilo também. Em 79 você se formou eletricista no 79, Senai? No Senai, Caramba, que legal, mano. entendeu? Ô Lucas, carro antigo sempre tem coisa pra fazer, né, cara? Isso aqui não acaba nunca. Não Por mais que acaba você nunca. fala que não... cada hora... Agora, pra finalizar, a gente precisa revisar o freio dele, tá? O hidrovácuo não tá muito legal. E, cara, a gente quer colocar umas Magnum 500, colocar uns pneus melhores na frente, né? Com letras brancas e tal. Fazer um dimensionado com X-Pipe. Algumas melhorias aí que... Ele tá ainda com platinado, né? Colocar uma ignição eletrônica. Esse tipo de melhorias aí. Ó, é o seguinte, quer ver um dojão bandido e sinistro de madrugada em São Paulo? O carro levou até uma pedrada de tanto barulho que a gente fez na madrugada de São Paulo. Clica aqui nesse vídeo que você não vai acreditar a bagunça que foi isso daí.